Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve. Lembrando que o propósito, a finalidade, o objetivo é preparar alunos para o Enem, concurso e pré-vestibulares, né? Lembrando que dia 5 agora desse mês retorna o curso de Direito. A gente vai trazer também novidades para vocês do terceiro período, não perca. Hoje a gente vai conversar aí na área de humanas, seu pontapé, curso de história, mas lembrando que também geografia também é humanas, e está imperdível, curso completo, a gente vai falar um pouco de tudo. E já estamos com um projeto também de estender sociologia e filosofia, fechando a área de humanas. A área de linguagem, a gente vai trazer muito aí compreensão de texto, interpretação de texto, literatura, e redação. A gente vai cair junto aí. Redação, eu acho que eu vou ter que fazer a meia parte, a planilha separada, mas também pertence à linguagem. Mas vamos ao que interessa. Hoje é o pontapé, o vídeo inicial, curso completo de História para concurso. Né? Vamos fazer uma breve introdução. A gente vai providenciar aí também os nossos links, tanto no Telegram, como no Instagram, YouTube e TikTok, beleza? Então vamos lá, como estudar história? Essa é a pergunta que fica norteando o aluno que está querendo se preparar para concurso. Vai ter vários concursos aí agora, INSS para ensino médio, se não me engano também vai ter para Correios. Então nada melhor do que começar agora a nossa preparação. Então vamos lá, como estudar história? Pessoal, a história é uma articulação. Eu acho que tudo começa por ela, né? Para falar a verdade, tudo começa com a língua portuguesa. Porque sem a língua portuguesa não tem como estudar história. Mas eu diria que depois da língua portuguesa, do idioma português e matemática, né, que são as duas linguagens, é história. É história. Se você dominar a história, você domina tudo, né? Dominando essas três primeiro, língua portuguesa, a matemática e história, cara, você tem um leque aberto de minuto. Mas vamos lá. Qual é o objetivo desse curso? É ensinar você como estudar história. De fato, ideias, ações, decisões e conflitos. São vários, né? E consenso, interações que ocorrem em um dado tempo e dado espaço. Definir o processo histórico é uma competência exigida nas provas de história. História é contextualizada. Se hoje chegasse para você e perguntasse como que a história é dividida, né? Uma boa pergunta. A história é dividida com a história propriamente dita, após a escrita, e a pré-história que não tinha registro nenhum. O que se sabe é através de histórias contadas e através da arqueologia. Então, vamos fazer um breve comentário ali da pré-história. Como a pré-história está dividida? Ela começa ali paleolítico. Para quem não sabe o que é paleolítico, paleolítico é um prefixo que significa antigo, paleolítico, idade antiga. E também conhecida também como a pedra lascada. Depois você vai ter o Mesolítico, que vai estar intermédio entre o Paleolítico e o Neolítico, Novo, né? E depois você vai ter outra intermediária, que é a Idade dos Metais, ali onde é que surgiu a escrita, né? Mas tudo começou no Paleolítico, né? Lembrando que, segundo os historiadores, é lógico que a gente também vai ter a vertente da Bíblia, de Gênesis, né? Começando ali com Adão e Eva, e a gente respeita as duas, tanto da ciência como de Gênesis. Mas hoje a gente vai falar com a ideia da ciência, né? O que a ciência diz? A ciência diz que o homem surgiu como moradores de caverna,
tinha sua tribo, né? Tinha mulheres e filhos, e, incrível que pareça, dessa época o homem já tinha política. Né? O que vem a ser política? Política nada mais é do que poder, quem manda e quem obedece. E ali já tinha um líder, o homem era o líder, a esposa seria o vice-líder, já tinha divisão de tarefa, ou seja, então já tinha sociedade, já tinha economia, né? São um dos pilares da história. É lógico que não era uma economia para comércio, era uma economia voltada para a sobrevivência. E como que era a economia do homem na idade da pedra lascada ou paleolítico? Eles viviam de coleta de frutas, quem ficava encarregado era a mulher, vivia em função das raízes, já existia raiz naturalmente, e o homem ficava encarregado de pesca e caça. Então, já tinha uma economia, só que era uma economia de sobrevivência. E qual era a função do homem? A função do homem era proteger a família, a aldeia e a mulher. Qual era a função da mulher? Cuidar das crianças, fazer a colheita de frutas e raízes. E uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, a primeira tecnologia que o homem, você já tinha tecnologia, bem arcaica, mas já tinha, foi a descoberta do fogo, porque até então o homem não conhecia o fogo. Ele diz a história que foi através de duas madeiras, né? Ele riscava e com um pouquinho de palha acendeu o fogo. E o fogo, engraçado que o fogo trouxe uma revolução tremenda para o homem, né? Porque através do fogo o homem ele conseguiu aquecer do frio. Agora eu vou abrir um parênteses. E nessa época o homem ele não era sedentário. O que é sedentário? Não era fixo, ele era nômade. Aí vem a pergunta, por que ele era nômade? Justamente em razão do frio, da seca, das águas. Porque quando vinha a seca, ele tinha que deslocar, porque tudo mudava, né? Os peixes deslocavam, as aves, a caça, tudo mudava, né? A paisagem mudava, então ele era obrigado também a se deslocar. Então, por isso que fala nômade, era viajante, era de acordo com a estação do ano. Uma coisa que me chama a atenção, quando o homem faz essa descoberta do fogo, quais foram os benefícios que o fogo trouxe para o homem? Ele começou a cozinhar, né? As raízes até então comia cru, começou a assar a carne, que vivia de caça e da pesca, e também serviu para moldar um pouco a pedra, né? Porque nessa época o homem ele já tinha ferramenta, ele já tinha fabricação artesanal, né? As armas do homem eram feitas de osso, né? Osso de animais e pedra. Fazia utensílio como se fosse faca, lança, já tinha nessa época. Então o fogo proporcionou muita coisa boa e também se proteger dos animais ferozes. Então, tudo bem, aí a gente falou, quais são os 5 pilares da história? Né? Primeiro, política, já tinha política, quem mandava e quem obedecia. Né? O homem era o líder, a vice-líder era a mulher, os filhos obedeciam, já tinha economia, porque vivia da caça, da pesca, vivia da colheita de frutas e raízes, já tinha a primeira tecnologia que foi a descoberta do fogo, então tinha política, tinha sociedade, divisão de tarefa, já tinha política, eu falei, já tinha cultura, né? Já ensinava para os filhos, passava todo o conhecimento para os filhos, e também, deixa eu ver se está faltando alguma coisa, política, já tinha religião, né? O homem já fazia adoração, já fazia caricaturas nas cavernas. Então, em outras palavras, nessa idade, idade da pedra lascada, ou melhor dizendo, o paleolítico já tinha política, né? Poder, já tinha a sociologia, que era a função, ele já tinha a religião, já tinha a sociedade, e já tinha cultura, já tinha a dança. Por incrível que pareça, o homem já tinha dança. Então, em outras palavras, era completo, né?
Era completa a sociedade. É lógico, de uma maneira bem arcaica. Aí agora vamos falar um pouco da transição. Quantos minutos? 10 minutos. O objetivo desse canal é ficar entre 15, 20, 30 minutos. Esse vídeo pode ser que vai estender um pouco, porque é uma breve introdução, então a gente vai pegar um pouco de tudo do curso. Agora a gente vai falar um pouco do Mesolítico. O que é o Mesolítico? É a parte intermediária, ou seja, quando sai do Paleolítico, da pedra lascada, e vai para o Neolítico, ou pedra polida. O que aconteceu nessa transição? Houve a primeira revolução do mundo. Fantástico. Qual foi a primeira revolução do homem? A revolução da agricultura. Agora vem a pergunta, por que revolucionou o modo de viver, né, tanto ali na política, na divisão de tarefas na sociedade, na economia, mudou tudo, e até mesmo na religião e na cultura. Porque até então, como eu tinha dito, ele era nômade era viajante, mas a partir do momento, diz a história que quando eles estavam comendo algum alimento, a semente caiu por acidente e eles observaram o que nasceu. E a partir daquele momento, o homem começou a cultivar. E aí o homem deixou de ser nômade e passou a ser o quê? Sedentário. O que quer dizer sedentário? Fixo, porque ele tinha que zelar da terra. Aí foi quando domesticou os animais, né? Pegou os cavalos selvagens, gado, e começou a domesticar gato, cachorro. E ali também surgiu o que é a tecelagem, né? A tecelagem. Porque até então o homem ele vivia, qual era a roupa do homem e da mulher? Era couro de animal. Mas ali começou a surgir o trabalho artesanato, ou seja, a primeira roupa através do algodão. Ele começou a criar vasos, cerâmica, né? Qual outra foi descoberta do homem ali? Mudou radicalmente. Então ele passou a ser sedentário por isso, porque ele tinha que cuidar da terra. Ele tinha que plantar, colher, e ali também surgiu as primeiras drenagens, né? As primeiras barragens, porque ele precisava de sobreviver e também para manter a agricultura em atividade. Beleza. Agora vamos para o Neolítico. Então eu falei do Paleolítico, pedra lascada, veio o Mesolítico, que é a transição, e foi para o Neolítico. Aí o que aconteceu no Neolítico? O que marcou? Houve outra revolução. Ali começou a segunda revolução, a primeira agrícola, a segunda revolução foi a metalúrgica. Foi quando o homem começou a descobrir o primeiro minério que o homem, o primeiro metal, fala a idade dos metais, né? que é a transição, foi o bronze, aliás, foi o cobre, depois o bronze e o ferro. E ali quem dominou o ferro era a maior tecnologia. Depois do fogo, foi a maior descoberta do homem, foi o ferro. E ali, o que acontece? Já não era mais tribo, e já não era mais aldeia, já era pequenas cidades, pequenos vilarejos. Isso foi expandindo, vila com vila, aí se tornou a primeira cidade, cidade com cidade, já criou reinos, impérios, né? Aí surgiu os primeiros impérios, ali bem já no início da idade dos metais. E ali é onde é que surgiu o primeiro império ali da região que eles falam Mesopotâmia. Eu gostaria de chamar a atenção suas para essa palavra Mesopotâmia, que é um termo técnico. O que quer dizer Mesopotâmia? Cidade entre rios. Porque lá naquela região tinha o rio Eufrates e o rio Tigre. E ali ficava o território da Mesopotâmia, era uma região. E quem participava desse território? Eram os sumérios. Sumério, Babilônia e os assírios, né? Que dominavam muito a arte de moldar espada, materiais bélicos, que já nessa época já existia guerra, porque ali o homem começou a desenvolver de tamanha forma que deixou de ser tribo, deixou de ser vilarejo, deixou de ser uma vila e se tornou cidades contra cidades, e aí já veio os primeiros impérios. Beleza, e o que mais aconteceu nessa idade? Aí a gente começa já a sair da pré-história para ir para a história propriamente dita.
E quando é que nasce propriamente dito a história? Foi quando o homem desenvolve a escrita. Porque até então, o homem ele vivia muito de gesto, né? Era muito arcaico. Mas aí ele criou um alfabeto que representava não só o símbolo na época das cavernas, eles faziam ou desenho de homem e mulher, né? Símbolos que remetiam à realidade, mas a partir da idade dos metais foi criado o alfabeto, o primeiro alfabeto representando a fala, e foi justamente o Sumério. Eles foram os primeiros criadores da roda, foi outra tecnologia incrível. Então você já tem, aí já foi a descoberta do fogo, depois a descoberta da roda, a revolução agrícola e a revolução da metalúrgica, do metal. Então, e aí expandiu muito. E foi aí também que surgiu o primeiro Código Penal. Para quem estuda direito, é super interessante, né? Código de Hammurabi. Foi também criado na Mesopotâmia, para ser mais preciso, ali na Babilônia. Então, ali o homem começou a crescer. Ali a humanidade começou a desenvolver ali. E aí foi crescendo tanto que já atingiu um outro império, chamado Império do Egito, o Egito Alto e Baixo. E aí a gente já não fala mais Mesopotâmia, a gente fala o crescente fértil, é como se fosse uma lua, o crescente fértil, que pega da Mesopotâmia até o Antigo Egito. E aí o homem foi desenvolvendo, aí o que acontece? Aí a gente vai chegar na história propriamente dita. Aí a gente sai da pré-história e entra na história. Antiguidade. Antiguidade oriental e antiguidade clássica. Aí o que acontece? Vamos falar aqui agora um pouquinho das técnicas de estudo. Né? A primeira coisa que a pessoa, o aluno, ele tem que ter na mente, quando ele chega na classe de aula, primeira coisa, qual é o tema? Ele tem que se localizar, porque você, olha para você ver, já vai para 17 minutos. Eu já falei sobre paleolítico, né? Eu falei sobre mesolítico, falei neolítico, idade dos metais e entrei na história propriamente dita. Já foi 5 temas, dentro de 17 minutos. Então, a primeira coisa que o aluno tem que perguntar qual é o tema. Depois de qual é o tema, quando foi? Você tem que se localizar a data, né? Foi 2.000 anos, 5, 9.000 anos. Ah, não, foi 476 depois de Cristo, antes de Cristo. Outro marco importante foi o nascimento de Cristo, que ali zerou a idade e começou uma nova era de contagem. Então, depois do tempo, o espaço, né? Se foi na Mesopotâmia, se foi na Suméria, se foi nos Assírios, se foi no Antigo Egito, né? Se foi no Egito Baixo, Alto, e mais precisamente na Antiguidade Oriental, você tinha a Suméria, você tinha a Babilônia, você tinha os Assírios, Antigo Egito, ainda tinha os fenícios, você tinha os hebreus, que hoje atualmente os judeus. Então é necessário o lugar também. Então toda vez que você for estudar a história, primeira pergunta que você tem que fazer para si mesmo: qual é o tema que eu vou estudar? Porque a história é gigante. Você tem que dividir a história de tempo e espaço. E outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês, os 5 pilares da história. Primeiro, política, poder. Depois de política, religião. Depois de religião, economia. Depois de economia, sociedade, função. Quem é médico, quem é advogado, quem é pedreiro, quem é mecânico, quem é azulejista, quem é eletricista, sociedade. E depois cultura. Tudo que se aprende e tudo que se ensina. Então a história está tudo aqui, ó, nessas 5 colunas. Beleza. Próxima pergunta, para nós finalizar esse vídeo. E o Twitter era 15 minutos, mas já passou 4 minutos. Quem? Aí vai ter que ter os grandes homens, né? Os grandes heróis, né? Tanto ali da Mesopotâmia, né? Quem foi os grandes reis, quem foi os grandes imperadores, Júlio César, né? Quem foi os grandes nomes de Israel, Davi, os primeiros reis, uniu Israel, né? Então participa dessa antiguidade oriental. Então, próxima pergunta. Por quê?
por que houve guerra, por que houve revolução, sempre perguntar o porquê, a causa, o motivo, a razão. E para finalizar, como? Né? A maneira, o desdobramento. Aí é onde é que já entra uma boa redação. Então, pessoal, a gente termina por aqui, já foi 20 minutos. Depois a gente vai já entrar no conteúdo propriamente dito, trazendo um pouco aí da idade clássica, onde a gente vai falar sobre Roma e Grécia. Depois a gente vai entrar para a antiguidade, vamos falar um pouco sobre o feudalismo, né? Que foi com a quebra de Roma, 476, o Império Romano quebra, e aí começa uma mudança incrível na Europa, né? Onde surgiu os estados de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, surgiu dali. Aí saímos da Idade Média, onde foi um período de 1000 anos, Idade Média alta e baixa, e depois a gente entrou para a contemporaneidade. Aí foi quando eles começaram a expandir sobre os oceanos. Os portugueses, os espanhóis, os ingleses, e aí onde que descobriu a América, né? América do Norte, América do Sul, onde os espanhóis e os portugueses fizeram aquela linha de Tordesilha, de um lado o território português e de outro lado os espanhóis. E aí depois entrou para a história moderna, né, Revolução Industrial na Inglaterra, foi um marco espetacular, a primeira máquina a vapor, o homem ainda não tinha máquina a vapor, ali começou a criar produção de alta escala, deixou de ser uma produção artesanato para se tornar uma fabricação de indústria. E aí, para fechar essa aula, 21 minutos, nós chegamos na idade que estamos hoje através da Revolução Francesa, né? Onde surgiu a esquerda, a direita, o centro, que predomina até hoje, né? Então, a gente termina por aqui. Na próxima aula, a gente vai focar um pouquinho sobre antiguidade, né? Pré-história, pegando o Paleolítico, depois o Mesolítico, depois o Neolítico, idade dos metais, a divisão da história, vamos pegar um pouquinho da antiguidade clássica, Grécia e Roma, e antiguidade oriental, pegando ali Egito, hebreus, fenícios, babilônicos, sumérios e por aí vai. E depois, a idade moderna, a gente vai pegar um pouquinho sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, e da idade nossa, nós vamos pegar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, e aí até chegar nos dias de hoje, que foi a pandemia do Covid-19. A gente vai falar um pouco sobre a Guerra do Golfo, falar um pouco das guerras da Rússia e Ucrânia, vamos falar um pouco da depressão dos Estados Unidos, que marcou essa idade contemporânea, né? Então não perca, a gente vai... Oi, Patrícia! Já vou. Então, pessoal, finalizando, essa é uma pequena introdução. A gente pegou aí o material e eu queria chamar a atenção para a idade contemporânea. Começou ali da Revolução Russa, Revolução Francesa, onde surgiu a primeira divisão da política entre esquerda e direita, centro, né? E prelúdio, e permanece até hoje. A gente vai terminar esse vídeo por aqui, 23 minutos. O propósito desse canal é o quê? É voltado para, eu posso te dizer, 15, 20, no máximo, meia hora. Porque isso aí já foi comprovado cientificamente que nenhuma pessoa, cara, por mais que ela seja treinada, ela tenha disciplina, ela vai ter foco, concentração suficiente. Tudo bem, tem gente que consegue 50 minutos de estudo ali focado, entendeu? Mas aí eu tiro uma resenha, eu vou fazer uma pequena analogia aqui. Quando a pessoa ela começa a estudar, é como se fosse uma pessoa que dá os primeiros passos na academia. Você chega na academia, você não pode levantar 10, 20, 30, 40 quilos. Você vai levantar 10, 5, 3 quilos, aí depois você vai aumentando. Assim também é no estudo, né? Os especialistas falam que o bom mesmo é 30 minutos. 30 minutos de estudo, 10 de intervalo,
e aí você vem mais 30 minutos, mais 10 de intervalo, até fechar um ciclo ali de 4 horas, 4 e meia. Né? As escolas hoje levam em torno de 50 minutos, intervalo de 10, porque não consegue focar. Mas então, a gente termina por aqui. A próxima aula a gente vai focar muito no Paleolítico. Não perca essa aula, está imperdível, beleza? Um abraço, valeu, tchau!